É um massacre. Patrícia, eu li um artigo seu, né, chamado Petrobras, a gigante brasileira e a história que deveríamos contar. Extraordinário, né? Porque você conta um pouco dessa história que você relatou agora, né? Mas aí, quando você fala do relatório Nair, né, tem um ponto que eu acho interessante, que nos anos 70, você fala de um processo de nacionalização, né, das reservas de produção em muitos países produtores, por causa dos conflitos geopolíticos naquele momento, né? E ali tem uma questão, porque a CIA já está envolvida, né, investigando com a questão do Brasil, do desenvolvimento da Petrobras. E por que eu estou citando isso? Porque com a Vaza Jato, né, no Le Monde também, foi no Le Monde, né, que saiu uma reportagem semana passada mostrando toda a associação entre a Lava Jato e os Estados Unidos. Eu queria que você, se você pudesse fazer um paralelo, né, de como os Estados Unidos, né, sempre foi um país que tentou boicotar o processo de desenvolvimento de caráter nacional, um projeto de nação, porque a Petrobras, na minha perspectiva, eu acho que de todos nós aqui, né, do André, do Elias, do Paulo, ela representa um ativo e um ator essencial, né, enquanto projeto de nação. Portanto, destruir esse projeto de nação passa, né, necessariamente pela destruição da Petrobras. E é isso que nós estamos assistindo, né? Todas as vezes que eu vejo o professor José Sérgio Gabriel, o Estrela, né, o Guilherme Estrela, né, foram pessoas essenciais aí na descoberta do pré-sal, falando do tamanho da destruição que nós estamos vivendo na Petrobras, vivenciando, assistindo o que está acontecendo com a Petrobras, vai ficando muito mais claro o objetivo do golpe contra Dilma, né, o golpe contra Dilma, e como que a Lava Jato ela operou para fragilizar mais ainda a Petrobras, tirando a possibilidade, ou reduzindo muito o espaço de possibilidade de um projeto de autonomia nacional. Porque a Petrobras passou a ficar entre as 10 maiores empresas petrolíferas do mundo, com pré-sal. E isso, do ponto de vista geopolítico, né, para além de estratégico, do ponto de vista econômico, dado o efeito cadeia que ela tem, por exemplo, na indústria naval, né, a Petrobras foi responsável ali em dinamizar a indústria naval no Brasil. Então, eu queria se você pudesse fazer um paralelo desse papel dos Estados Unidos e da CIA, lá nos anos 70, como você cita no seu artigo, né, e o que está acontecendo agora com a questão da Lava Jato, da destruição da Petrobras com o governo Temer, né, com a abertura aí para que outras empresas explorassem. Não sei se você pode considerar similar ao que o Fernando Henrique fez com a quebra do monopólio, né, com o Temer fez. E agora, a destruição da cadeia de refino, né? Eu vi a entrevista do professor José Sérgio Gabriel, né, e li várias coisas já falando da essencialidade, como mais do que nunca a cadeia de refino ela se mostra necessária, né, por exemplo, para combater a política de preços que está sendo implementada no país. Eu vou tentar. Vamos por partes, então. Sobre a questão dos americanos, eu acho super importante falar. Por quê? Porque, assim, não existe uma entidade abstrata que seja o mercado e também não existe um golpe abstrato. O golpe tem dono, né? E o golpe tem países que se apressaram em reconhecer o Temer e que têm, assim, que tiveram envolvidos desde o começo. E a gente pode traçar o envolvimento dos Estados Unidos, pelo menos, até 2009. O Julian Assange, ele fala que você pode traçar isso a partir de 2006, né? Ou seja, a partir do momento que o pré-sal foi descoberto. Eu não duvido, mas eu não tenho provas. Eu acho que a prova material, primeira, que surge é o telegrama, assim que as leis vão para o Congresso, as leis do novo marco regulatório de petróleo e gás, no governo Lula, no segundo governo Lula, vão para o Congresso, a gente tem, em dezembro de 2009, aquela reunião dentro do consulado ali da Rua México, ou seja, pertinho da Petrobras. Isso me magoa profundamente, né? Mas bem pertinho da Petrobras, o cara se reúne com os representantes da Chevron, das petroleiras, né? Eu lembro da Chevron, mas não lembro das outras petroleiras que estavam lá também, mas eu lembro da Chevron porque a Patrícia Pradal, a representante da Chevron, que também ocupou cargo no IBP, não sei se ainda ocupa, ela narrou aquela história que eles estavam tentando fazer lobby no Congresso de 2010 e não estavam conseguindo. E eles conseguiram falar com José Serra, só que ano seguinte era ano de eleição, e o José Serra não quis se comprometer, mas ele falou aquilo para a frase, né, a famosa frase, deixa o PT fazer o que quiser, porque depois a gente volta e desfaz tudo. Eu acho assim, a espionagem ali, a espionagem está provada, né, que é um documento oficial,
diplomático, vamos dizer assim, norte-americano, que mostra o modus operandi deles, né? E assim, voltando lá atrás, quando a gente volta na década de 80, 79, 80, nesse momento que eles forçaram a barra com os militares para levar a bacia de Campos, é muito importante. Lá na FGV tem várias entrevistas do Carlos Walter Marinho Campos, que está no site da FGV. E tem uma delas que fala desse episódio. Ele fala que ele nunca se importou com os contratos de risco, não tinha problema para ele que as outras viessem procurar. Ele só ficou zangado quando elas quiseram vir pegar a bacia de Campos da mão da Petrobras que tinha descoberto. O mesmo vale para o pré-sal. O paralelo é idêntico, gente, é idêntico, porque Fernando Henrique quebrou o monopólio, beleza. Primeiro leilão que as companhias vieram, sabe aquele peixinho rêmora que vive atrás do tubarão? Elas foram exatamente na bacia de Campos. A Petrobras foi para a bacia de Santos, entendeu? Elas agiam copiando o que a Petrobras fazia. A Petrobras, no início da década de 2000, teve muito sucesso também na bacia de Campos. A gente descobriu logo em 2001, no norte da bacia de Campos, vários campos importantes ali, Parque das Baleias, né? Vamos falar dos Parques das Baleias? Jubarte, Cachalote, Baleia Azul, Baleia, né? É uma área muito importante que depois veio a ser da onde se produziu o primeiro óleo do pré-sal. O primeiro óleo do pré-sal, embora o pré-sal tenha sido descoberto Patrícia, em Santos. Oi. Desculpa, deixa eu... Conclui aí, eu queria te fazer uma pergunta emendando. Tá. Então, falando então sobre essa questão de como é que funciona os Estados Unidos, né? O que estava acontecendo? Por exemplo, queria só falar um pouquinho do papel da mídia. Em 1980, a gente teve a Revolução Iraniana, 79 e 80, e tinha tido a invasão da embaixada. Então, a gente aqui no Brasil, né, tinha a Rede Globo passando o tempo inteiro aquela questão dos reféns e criando assim um sentimento anti-islâmico, anti-islamismo. E, na realidade, quando você para ver o que aconteceu no Irã, o que aconteceu no Irã foi que, em 1951, teve um governante, que foi o Mossadegh, que teve a audácia de nacionalizar o petróleo. Né? O Lula nem chegou a nacionalizar completamente, e tem gente da esquerda que critica, porque eles respeitaram o que Fernando Henrique tinha feito e não desfizeram. Né? Lá, Mossadegh caiu com um golpe armado em 1953, foi aprisionado na vila dele até morrer, se eu não me engano, em 1967. E o golpe foi arquitetado por quem? Pelos ingleses, que não fazem nada sozinhos, depois que eles perderam a primazia. Teve que ter lá o sobrinho do Roosevelt, né? a CIA, no meio disso. Quando a gente vem para o Brasil, 1980, tá a Rede Globo o tempo inteiro fazendo a propaganda dela, e as coisas estão acontecendo aqui, mas a gente não tem liberdade, a gente está ainda durante a ditadura. E o que eu vou jogar aqui agora? É uma ideia, eu não tenho como provar, eu tenho um sentimento que, a partir de 1980, os Estados Unidos começam a atacar os militares aqui no Brasil, não porque eles quisessem a democracia restabelecida, que parassem de matar pessoas, de torturar pessoas, mas porque os militares se negaram a dar o petróleo, porque a corrente nacionalista tinha se negado a entregar a bacia de Campos.